Deus. Aleluia. Boa noite, queridos. A paz esteja com todos, amém? Querido, você está pronto para ouvir a palavra de Deus? Você está pronto para ouvir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Eu gosto muito de citar o que está escrito em 2 Timóteo 3,16, que a palavra diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e instrução na justiça. Então hoje o Senhor, Ele quer nos instruir, amém? Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no texto-chave de hoje, que é Mateus capítulo 22, versículo 37. Mateus capítulo 22, versículo 37. Possivelmente eu já preguei esse texto em uma outra oportunidade, mas eu acabei perdendo o esboço. Então, se eu perdi o esboço, já é um sinal que é necessário relembrarmos algumas coisas. Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 22, versículo 37. Mateus 22, 37. Quem achou, fala amém. Glória a Deus. A palavra fala assim, ó. A minha é a nova versão internacional e diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Então eu vou repetir: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Fala comigo: coração, alma, entendimento. E agora feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer a oportunidade de ministrar a tua palavra. Eu quero te agradecer a oportunidade de falar do teu amor. Em nome de Jesus, prepara esses corações agora, e que toda e qualquer distração caia por terra em nome de Jesus, Pai. Que a tua palavra possa falar, que o teu Espírito Santo possa falar. E como de sempre, Pai, eu te peço, mostre-nos a verdade, mostre-nos a tua verdade nesta noite, no nome de Jesus, amém. Pode aplaudir, pode se sentar. Glória a Deus. Queridos, existem algumas frases que marcam as nossas vidas, não é? Existem algumas que até bem curtinhas mesmo, mas mesmo assim nós nunca mais as esquecemos. Como aquele que já ouviu eu te amo da pessoa amada, por exemplo. Talvez essa pessoa nunca mais esqueceu o dia, o lugar, nem a hora e nem o momento em que essas palavras foram pronunciadas. Inclusive um sábio do século 21 certa vez disse que ouvir eu te amo é bom, mas ouvir que o cartão está liberado é melhor ainda. É ou não é, mulherada? Mas brincadeiras à parte, o texto que nós lemos, o Senhor Jesus, Ele fala de 3 palavrinhas que muitos de nós estamos muito acostumados, mas que são verdadeiras instruções para as nossas vidas, verdadeiras instruções de como nós devemos amar a Deus. Eu te convido nessa noite a aprender. Você aceita aprender um pouco mais do Senhor? Glória a Deus. Queridos, contextualizando, eu gosto sempre de contextualizar em torno do texto-chave, porque como diz o ditado, texto fora de contexto gera pretexto, não é assim? Então no capítulo 22 de Mateus, o Senhor Jesus, Ele está aplicando os seus ensinamentos, e acredito eu
que aplicando da maneira que ele mais gostava, que era contando parábolas. As parábolas do Senhor Jesus eram histórias do dia a dia mesmo, ou talvez histórias fictícias, que o Senhor Jesus contava para que fosse mais fácil a compreensão das verdades do reino de Deus. E é por isso que nós pregadores, nós costumamos contar histórias, porque essa é uma humilde tentativa de imitarmos o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus. Então, só para você entender, eu vou voltar um pouquinho, Mateus capítulo 22, o verso 34. Enquanto você localiza aí na sua Bíblia, eu quero pedir para o diácono trazer um copinho de água para mim, por gentileza. Mateus 22, 34 diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Então, a partir de agora, a Bíblia nos apresenta dois personagens: o saduceu e o fariseu. Estes eram dois grupos distintos, dois grupos diferenciados de judeus, pois estes homens, eles tinham muito conhecimento. Eles tinham muito conhecimento da lei, ou seja, da Torá. O judeu chamava a Bíblia de Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que de acordo com a tradição, foram escritos por Moisés. São eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E quem eram os saduceus? Bom, a principal característica do saduceu é que o saduceu não acredita na ressurreição. Então, no verso 24, o saduceu ele faz uma pergunta para o Senhor Jesus. Acompanhe comigo, diz assim: mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Só para abrir um parêntese aí, cá entre nós, eu jamais me casaria com essa mulher. Se eu fosse o terceiro e o meu irmão segundo já morreu, eu fugia para o Egito, mas eu não casava com ela. Mas sabiamente, no verso 30, o Senhor Jesus ele responde: na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como anjos do céu. Então o Senhor Jesus ele frisa: na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento. Então, em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo: definitivamente, vocês não sabem nada de ressurreição ou de vida eterna. Sabe por quê, querido? Porque casamento é muito bom. E eu sou novinho assim, mas eu posso falar com experiência. Eu já sou casado há mais de 10 anos. E se fosse para voltar atrás e fazer tudo de novo, eu faria exatamente da mesma forma. E agora eu ganho uma moral até lá em casa, é ou não é verdade? Eu faria tudo de novo. Mas sendo o casamento tão bom assim, casamento não tem nada a ver com vida eterna. Casamento não tem nada a ver com a ressurreição. E vejam vocês, aquilo que para o saduceu era motivo de incredulidade, para nós é motivo de esperança.
Amém, querido? O saduceu não acredita na ressurreição. O saduceu não acredita na vida eterna. Então, se é incredulidade para ele, problema é dele. Porque para nós a vida eterna, ela existe. E ela será uma realidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que também tem os fariseus. E o fariseu é um grupo de homens que não possuem uma boa fama. O fariseu ele era muito estudado, talvez tão estudado quanto o saduceu. Mas o fariseu, eles tinham a fama de manipularem a lei ao seu favor. Muitos deles eram chamados de hipócritas. Quando a gente estuda a palavra hipocrisia, é uma palavra de raiz grega. E a palavra hipocrisia, ela quer dizer atuar, representar, fingir. Como os atores gregos da antiguidade, que usavam máscaras e atuavam. Então, no tempo de Jesus, essas máscaras, elas já eram normais. Só que era um outro tipo de máscara. E vejam vocês, os fariseus foram os primeiros a usarem máscaras. E o texto vai dizer que dentre os fariseus tinha um que se destacava. Então veja bem, o fariseu é um homem que entende da lei. Só que dentro deste grupo tinha um que era perito na lei. Isso quer dizer que o cara era bom, ele era especialista. Ele era um jurista, ele sabia do que ele estava falando. E ele queria saber se Jesus também sabia do que ele estava falando. E sabia em nome de quem ele estava falando. Acompanhem comigo, Mateus 22, 36. A palavra vai dizer: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E o Senhor Jesus responde no 37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E agora nós chegamos no texto-chave. E é muito legal chegar no texto-chave contextualizado, porque agora você sabe o que o Senhor Jesus estava fazendo e sabe para quem que o Senhor Jesus estava falando, e falando dessas três belas palavras. E agora nós vamos nos debruçar sobre elas. Então, amar a Deus com a amplitude, segundo o Senhor Jesus, é amá-lo de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o seu entendimento. Eu quero começar por entendimento, ok? Então a palavra entendimento, ela tem muito a ver com a palavra conhecimento. Entendimento tem muito a ver com conhecimento. São sinônimos. Então Jesus condiciona a atitude de amar a conhecer o alvo do nosso amor. E se nós olharmos, por exemplo, para um casamento, aqui no Ocidente, nós costumamos nos preparar antes de casar, não é assim? Então primeiro nós iniciamos uma amizade preto e branco mesmo. Depois a gente joga uma coloração na amizade, ela vira uma amizade meio que colorida, não é? Depois a gente começa a namorar. Aí para conhecer um pouco mais ainda, acontece o noivado. E por fim, nós nos casamos. Agora, por que eu simplesmente não escolho a noiva e caso? Porque essa preparação, ela é necessária. Essa preparação que antecede o casamento serve para conhecermos melhor a pessoa que nós pretendemos passar o resto das nossas vidas. E embora nas palavras da minha esposa, ela diz que nós só conhecemos de verdade depois que nos casamos, e eu espero realmente que ela esteja falando isso positivamente,
Esta preparação nos ajuda a ampliar o nosso conhecimento, o nosso entendimento em relação à pessoa que nós decidimos amar. Ok, Fabiano, eu entendi o que você falou, mas o que eu quero saber é o que isso tem a ver com Deus. E a resposta é absolutamente tudo. Porque em João 14, 23, o Senhor Jesus vai falar: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Você percebe que tem uma condição? Ele condiciona, ele diz: se me ama, me obedece. E como que eu vou obedecer quem eu não conheço? E como que eu obedeço sem entendimento? Todos nós conhecemos o que Oséias escreveu no capítulo 4, no versículo 6. Ele diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas muitos não conhecem o que está escrito no versículo 1. Ouça, israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Você percebe como o Senhor, Ele relaciona na mesma palavra, na mesma frase, amor e conhecimento? Também o conhecimento de Deus. E sabe por quê? Porque só ama quem obedece. E só obedece quem conhece. Então o entendimento, o conhecimento é atributo essencial, obrigatório, imprescindível, totalmente relevante para quem quer começar a amar o Senhor. Então, se você tem uma caneta, anota aí: o entendimento é atributo essencial para amar a Deus. Amém, igreja? Agora nós evoluímos para a alma. Ame a Deus com entendimento e ame a Deus com a sua alma também. E alma, é complicado de falar de alma, sabe por quê? Porque cada pessoa, cada religião acredita que a alma é uma coisa, acredita que a alma é outra coisa. Se você perguntar para o espírita o que é a alma, ele vai dizer para você uma coisa. Se você perguntar para o budista o que é alma para você, ele vai te responder uma outra coisa. Mas se eu for no dicionário, um dos significados de alma são todas as atividades inerentes à vida, como pensamento, sensibilidade, personalidade, emoções. E quando a gente fala de Bíblia, a Bíblia relaciona muito a alma com a vida. Gênesis 2:7 vai dizer: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Só que é bastante difícil falar de alma, porque as pessoas confundem muito, até cristãos confundem muito. Então eu vou alinhar os conceitos com vocês. O corpo humano, o ser humano, ele é formado por 3 elementos básicos. O corpo, que é a matéria, essa bela matéria aqui que vocês estão vendo. O espírito, e o espírito é basicamente um dispositivo de comunicação com Deus. Tanto é que nós cristãos acreditamos que depois que nós morremos, o espírito retorna para o Senhor. E aí nos sobra a alma. Então a alma, o que é? A nossa personalidade, as nossas emoções. E nós acreditamos que mesmo depois da morte da matéria, a alma, ela permanece. Então quando Jesus está dizendo, ame a Deus com toda a sua alma, Ele quer dizer, ame a Deus com os seus pensamentos. Ame a Deus com as suas emoções. Ame a Deus com a sua personalidade. Aliás, se a sua personalidade não está dentro da vontade de Deus,
Peça a Deus que esse amor, inclusive, mude a sua personalidade. Então a pergunta que fica é: Fabiano, então como é que eu consigo amar a Deus, por exemplo, com as minhas emoções? Então eu vou te dar um exemplo. Quem aqui conhece o Davi? Davi do gigante. Levanta a mão aí para eu ver quem conhece. Não importa se leu a Bíblia ou assistiu a novela. Conhece o Davi, né? O Davi, ele é citado na Bíblia como o homem segundo... Glória a Deus. A igreja está afinada na palavra. O homem segundo o coração de Deus. Amados, qualquer um de nós, crente velho, porque eu sou jovem, mas de crente eu sou velho. Qualquer um de nós, crente velho, queria ter na sua lápide o seguinte epitáfio: aqui jaz um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. É ou não é verdade? Quem é que não queria ser conhecido por isso? Qualquer um queria. Só que o Davi, o pastor de ovelhas Davi, o músico e compositor Davi, o guerreiro, o comandante do exército de Israel, o Senhor Davi, o melhor rei, o maior rei que Israel já teve, o Davi, ele era muito longe de ser um homem perfeito. Inclusive, algumas atitudes de Davi foram determinantes para terríveis consequências para o povo de Israel, como no caso da mulher do Batman, a Batseba. Já ouviram falar dela? Brincadeira. Para você que ainda não leu e nem assistiu a novela, o Davi, ele se interessou por uma mulher casada. Não era a mulher do Batman, fica tranquilo. O Davi se interessou por uma mulher casada. E ele armou toda uma situação, ele armou todo um plano para que o esposo daquela mulher morresse e o seu pecado fosse encoberto. E daí você me fala: meu Deus, Fabiano, isso é Bíblia? Tá parecendo a novela das 10? É Fina Estampa? É Avenida Brasil? Parece coisa da Carminha? É ou não é verdade? Não, queridos, é Bíblia. Está registrado em 2 Samuel 11. Mas a pergunta é: como que esse homem era conhecido como o homem segundo o coração de Deus? Como? Sabe o que é interessante na vida de Davi? É que Davi, ele podia caminhar errado, mas quando os seus olhos eram abertos, quando as escamas dos seus olhos caíam, ele tinha um coração arrependido diante do Senhor. O Davi, ele amava o Senhor com toda a sua alma, e apesar dos seus erros, ele tinha um coração arrependido diante do Pai. Eu vou ler para vocês o que Davi escreveu em Salmos capítulo 63. Você não precisa abrir, eu gostaria apenas que você se deleitasse na palavra do Senhor. Amém? Escuta aí. Olha o que Davi escreve: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Eu quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Eu Te bendirei enquanto eu viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti, penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda.
canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Será que eu preciso explicar? Quantas vezes ele fala amor, ele fala alma, ele fala vida. A minha alma tem sede de ti. O teu amor é melhor que a própria vida. Isso é amar a Deus com a nossa alma. Então escuta bem, se trouxe caneta, anota aí. Amar a Deus de corpo e alma é atributo essencial, obrigatório, imprescindível, extremamente relevante para amar a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. E agora, como eu gosto de falar, eu cheguei na terceira e última parte do meu sermão. E agora a gente chega na palavra coração. Todos nós sabemos que o coração é um músculo, é um órgão muscular responsável por levar sangue por todo o nosso corpo. Só que quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que sangue representa a vida. Então por que não dizer que o coração é o órgão responsável por levar a vida para todo o corpo, não é verdade? Eu deixei o coração para o final por uma questão estratégica de oratória. Geralmente quem prega a palavra sempre deixa o melhor para o final. Mas se você prestar atenção, o Senhor Jesus, ele coloca o coração em primeiro lugar. Você percebe? O Senhor Jesus, ele coloca o coração em primeiro lugar. E por que que o Senhor Jesus coloca em primeiro lugar o coração? Sabe por quê? Porque se eu não amar de coração, não adianta as emoções. Se eu não amar de coração, não adianta eu pesquisar, eu aprender, eu estudar. Imagine que eu seja muito fã do Michael Jackson e eu diga, eu amo Michael, I love you, Michael. Então eu conheço o Michael Jackson, eu estudei sobre ele, eu acompanho ele desde os Jackson 5. Quando ele iniciou a sua carreira solo, quando ele fez o Moonwalker pela primeira vez, dançando e cantando Billie Jean, eu acompanhei toda a mudança física do Michael. Eu vi até o Michael trocando de cor. Eu posso dizer até que eu chorei na morte do Michael. Mas se não for de coração, é tudo fingimento. Se não for de coração, é máscara de fariseu. Salomão, ele fala uma coisa interessante também a respeito de coração. Em Provérbios 4:23, ele vai dizer: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu gosto muito da Almeida Revista e Atualizada. Eu acho esse versículo mais claro, que fala assim, ó: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas por que guarda o seu coração? Será que a Bíblia está preocupada com o nosso colesterol? Será que a Bíblia está preocupada com entupimento de veias, rompimento de artérias? Eu até acredito que exista uma parcela de ciência dentro da Bíblia. E eu até acredito que existam versículos que nos dê uma orientação a respeito da nossa saúde física. Mas o conselho de Salomão, em Provérbios 4:23, conselho este que talvez nem ele tenha se atentado,
é que o seu coração precisa ser guardado, e guardado no Pai. O seu coração precisa ser guardado no Senhor. Uma vez o Senhor Jesus disse, e isso foi registrado por Mateus, está no capítulo 6, versículo 20: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Sabe o que a palavra está dizendo? Onde você coloca valor, aí está o seu coração. É por isso que o evangelho, ele é comparado a um tesouro. Porque a vontade do Senhor Jesus é que o nosso coração esteja no seu evangelho. Então, para onde apontar o teu tesouro, pode procurar, pois lá estará o teu coração. Então, desta forma, eu só posso te dizer que amar a Deus de coração é atributo obrigatório, essencial, imprescindível, extremamente relevante para quem quer começar a amar o Senhor. Amém, queridos? Quanta coisa nós aprendemos hoje, não é verdade? Eu tenho certeza que se eu aplicar uma prova, todo mundo vai tirar 10. Se eu perguntar o que é saduceu, Fabiano, eu já sei, o saduceu é aquele que não acredita na ressurreição. Quem eram os fariseus? Fabiano, os fariseus foram aqueles que inventaram as máscaras. Fabiano, me fala sobre casamento. Não, casamento precisa de uma preparação. Assim nós conhecemos, isso gera entendimento. Então me fala sobre alma. Eu sei que a alma representa a nossa personalidade. Eu tenho certeza que todo mundo saiu com todos esses conceitos na ponta da língua. Fabiano, quem era a Batseba? Era a mulher do Batman? Não, era a mulher do Urias. Todo mundo aprendeu isso. Mas tem uma palavra que eu não falei. Tem uma palavra que está no texto, mas eu não coloquei luz sobre ela. Alguém se arrisca a dizer? Que palavra é essa? Menos quem estava de manhã. Eu vou repetir. Mateus 22, 37 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Eu falei de alma, entendimento e coração, mas eu não falei do todo. E o que significa todo? Significa totalidade, significa 100%. E sabe por que o Senhor coloca todo antes de cada uma dessas palavras? O Senhor não quer ocupar 10% do seu entendimento. Ele quer ocupar 100%. O Senhor, Ele não quer 50% da sua alma. Ele quer 100%. Ele não quer 95% do seu coração, não. Ele quer 100%. E talvez você que nunca ouviu falar sobre Jesus deve estar se perguntando: mas que Jesus egoísta, né? Não quer dividir com ninguém. Por que Ele quer 100%? Deixa eu te falar uma coisa. Você está vendo esse copo aqui, ó? É um copo de água potável. Água boa. Água boa para matar a nossa sede. Se eu não tivesse tomado nesse copo, qualquer um de vocês poderia tomar. Mas por conta da pandemia, reservo-me o direito deste copo ser apenas meu, tá bom? Esse copo aqui, ele tem 100% de água potável. Agora imagina que com um conta-gotas, eu fui lá no Brás
na estação da CPTM, eu entrei no toalete e eu peguei o meu conta-gotas e enchi ele com água do vaso sanitário. Você sabe o que é conta-gotas, né? As mães sabem. Aquele tubinho que tem uma borrachinha em cima e a gente usa para contar as gotas. Não é isso? Então imagine que eu peguei o meu conta-gotas e eu derrubei só uma gotinha da água do vaso sanitário. E é importante lembrar, porque a água do vaso sanitário da sua casa é completamente diferente da água do vaso sanitário da estação Brás da CPTM. Quem pega trem sabe disso. E eu derrubei só uma gotinha. Só uma gotinha. Será que essa água ela ainda está boa para o consumo? Quem é que vai ter coragem de tomar nesse copo? Quem é que vai ter coragem de tomar essa água? Essa água ela acaba de perder o título de água potável. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que o Senhor quer todo o seu entendimento, toda a sua alma e todo o seu coração. Porque apenas uma gotinha do mundo em você é capaz de comprometer 100% da sua vida. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Amém, queridos? Eu quero te convidar a ficar de pé. Fica de pé aí onde você está. Eu ouvi uma palavra do pastor Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. Vocês sabem que eu gosto muito. Eu aprendi uma coisa muito interessante que eu nunca tinha prestado atenção. Ele disse o seguinte: que Mateus, esse que escreveu o Evangelho de Mateus, ele se chamava Levi. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus estava passando, encontrou o Mateus e chamou o Mateus. E os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, o nome é sinóticos porque eles são bastante parecidos. Cada um deles vai nos dar a sua visão de como as coisas aconteceram. Então em Marcos capítulo 2, verso 13, a Bíblia vai dizer que Jesus estava passando e viu Levi, filho de Alfeu. Levi por quê? Porque ele era judeu, é um nome hebreu. E a Bíblia nos diz que ele viu Levi, filho de Alfeu. Quando você lê a Bíblia e você vê alguém chamado e considerado pelo nome do seu pai, como por exemplo, Simão, filho de Jonas, Bartolomeu, filho de Bartimeu, filho de Timeu, é porque ele está identificando a família. Então, quando Marcos escreveu o Evangelho, ele deu foco na família de Levi. Esse é o Levi, o filho de Alfeu. Mas quando a gente vai ler a mesma palavra em Lucas, a Bíblia vai dizer: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi. Publicano era a profissão de Levi. Então veja bem, Marcos olha para o sobrenome do Levi, mas o Lucas olha para a sua profissão. E que profissão triste. O cara, quando é publicano, significa que ele é um traidor. O Império Romano tinha conquistado e ele estava trabalhando para o Império Romano. Alguns estudiosos dizem que quando o publicano está andando, alguns judeus cuspiam nos pés deles. Eles tinham que andar com seguranças, senão eles poderiam ser apedrejados. Então veja bem, o Marcos chama Levi
pela sua família, o sobrenome dele. O Lucas chama o Levi pela sua profissão. Mas olha como o próprio Levi, o próprio Mateus, descreve o que aconteceu. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus. Então entenda uma coisa: o Senhor Jesus, Ele não está preocupado com a sua família, Ele não está preocupado com a sua profissão, Ele não está preocupado com os seus pecados, porque Ele te chama pelo nome. E quando Ele fala Mateus, sabe o que quer dizer Mateus? Presente de Deus. Então o mundo pode te ver como fracassado, como pecador, como a pessoa mais desprezível da face da terra. Mas o Senhor Jesus, Ele olha para você e te chama presente de Deus. É por isso que nós amamos esse Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Porque Ele não está preocupado como você chegou. Ele olha para você do jeito que você está e do jeito que você é. E para Deus, meu amigo, você é um presente. Quando você veio hoje, o Senhor se sentiu presenteado com a tua presença. Os meus irmãos aqui, eles vão cantar um hino. E eu quero te convidar a aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Então, se você ainda não aceitou Jesus e você quer tomar essa decisão hoje, você pode vir aqui na frente que eu vou orar por você. Agora, se você está afastado de Jesus e você quer voltar, eu quero te dizer que Ele te aceita do jeito que você está. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Amém? Podem cantar, irmãos. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre. Glória a Deus. Se você quer Jesus, vem. Se quer voltar para Jesus, vem. Eu quero orar por você. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. coração é Meu coração é teu, pra sempre e sempre. pra sempre, Pra sempre, pra sempre. eu sou teu e tu és meu. Pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e Glória a sempre. Você pode cantar isso? Meu coração é teu, Aleluia. meu coração é teu, pra Nosso coração é teu. sempre Aleluia. e sempre, pra sempre. Glória a Deus. Pai, eu apresento Pra a Ti sempre, a Tua igreja. pra Eu sempre. apresento a Ti, Santo Deus, 100% do nosso entendimento, 100% da nossa alma, 100% do nosso coração, Pai. Pra Em sempre, nome de Jesus. Derrama o Teu poder sobre pra as nossas vidas. sempre. Derrama a Tua unção sobre Eu as sou nossas vidas. teu, Muda as nossas vidas. Muda as nossas vidas. Nós queremos Te amar de 100%. Nós
Nós não queremos nos contaminar com o mundo. Nós não queremos errar. Nós não queremos cair. Nós não queremos tropeçar. Nós não queremos errar mais, Pai. Satisfaz minha Oh, alma. aleluia. Oh, nosso coração é teu. 100% do nosso coração é teu. Nossa alma é tua. Nosso entendimento é teu. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, queridos. Se não há que o Senhor possa dar uma nova oportunidade, e de coração, de alma e de entendimento, eu espero que você saia daqui hoje sabendo e conhecendo e entregando-se 100% para Deus, amém? Aplauda o Senhor, glorifica o nome dele, em nome de Jesus.